Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio, o primeiro episódio da saga de insights de mercado aqui no canal. Galera, aqui nesse programa a gente vai falar principalmente sobre um dos pilares do método 360, que é o pilar emocional. Tá? O método 360, que é um método desenvolvido por mim e aplicado na mentoria, que constitui um emocional forte, uma técnica validada e a visão analítica. Esses três pilares compõem aí o método 360 aplicado na mentoria, que é um método totalmente revolucionário, é um método base para muita coisa que eu faço. Ele é um método que eu utilizo até hoje, ele é um método baseado na minha trajetória de mercado. E para você que está chegando agora deve estar se perguntando quem que é esse louco aí que está falando sobre psicologia de mercado. Quem que é esse cara? Galera, para que vocês que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 5 anos. E aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. Se você curtir esse vídeo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Galera, tenho já outros vídeos aí que eu falo um pouco sobre a minha trajetória, né? E eu acho que eu tenho uma boa bagagem para se falar sobre psicologia de mercado, porque eu cheguei a falir 2 vezes. Eu cheguei a ir do zero ao céu e voltar pro inferno, e voltar pro céu e voltar pro inferno 2 vezes. Então eu tenho um pouco de bagagem para falar como é que é você perder dinheiro, como é que é você falir 2 vezes, a sensação que dá. E é isso que a gente vai falar aqui nesse programa, né? A gente vai tentar desenvolver a parte emocional de vocês, aplicando o método 360, que eu aplico na mentoria, para vocês se tornarem investidores mais maduros, traders mais maduros, para que não sigam barulhos de mercado e pensem de maneira independente. Eu acho que essa é a função de um mentor, mostrar o caminho das pedras para vocês. E é isso que eu faço na minha mentoria. E é isso que eu vou aplicar aqui dentro dos conteúdos do canal. Tá bom? Bom, então antes de mais nada, galera, já deixa seu like aí, né? Pra ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu acho que esse papo aqui de hoje, que é como controlar a insegurança, a sua insegurança na hora da operação, ele eu acho que o primeiro grande problema, tá? Em que muitos de nós passamos, ou que muitos de vocês que ainda não passaram vão passar, que é o medo da insegurança na hora de operar no mercado financeiro, né? Então, como vencer o medo da insegurança de operar no mercado financeiro vai ser o tema do vídeo de hoje, tá bom? Bom, galera, então vamos lá, sem muitas delongas, galera. Primeiro, é importante ressaltar o porquê que um emocional forte ele é fundamental para o seu sucesso no mercado financeiro. Galera, todo mundo negligencia essa parte. Todo mundo. Inclusive a galera da mentoria. Quando eu começo a dar a mentoria ela é composta por 3 módulos, né? Ela tem um módulo da rêmora, né? Então, quando você começa a iniciar o seu caminho, nadando entre tubarões, que é o módulo intermediário, e o módulo avançado, que é você se tornando uma rêmora, e o pensamento analítico, a visão analítica você fecha para você estar pronto para o mercado. No final desse módulo avançado, a gente tem a parte de psicologia de mercado, em que a gente começa a falar sobre insights de mercado, o como que você tem que pensar, como que o mercado pensa e como, por óbvio, você vai ter que manejar aquele pensamento, grudar na rabeta da baleia e do tubarão e nadar com eles até o final. E quando eu chego nesse módulo, a galera começa já a dispersar, tá cansado, né? Porque querendo ou não, a mentoria ela é densa. O pessoal fica 6 meses comigo. São 6 meses em que eu fico lapidando o cara até ele tá pronto pro mercado.
E aí o cara começa a negligenciar essa parte. Depois que passa a mentoria, normalmente o cara vira pra mim e fala assim: porra, Nakata, é verdade. A parte emocional no final do curso, no final da mentoria, ele é muito mais importante do que as técnicas em si. E por que isso? Porque, galera, um emocional forte ele é crucial para o sucesso no mercado financeiro, pois as emoções podem afetar e vão afetar significativamente as decisões de investimento e de trading. Emoções como medo, ganância, euforia, insegurança podem levar você a realizar comportamentos totalmente irracionais, decisões de investimento totalmente burras e que podem resultar em perdas extremamente significativas. Um exemplo disso é o mercado que a gente vive. Como eu falei, quando eu começo a falar sobre a psicologia de mercado na mentoria, eu sempre falo, olha, no mercado de baixo você vai ver o quão importante é a aplicação da psicologia. Ah, tá bom, Nakata. Entre o mercado de baixa, que o cara faz, o cara me liga. É batata. Toda mentoria é igual. Toda sessão, todo ciclo de mentoria é igual. É o cara me ligando e perguntando mais a fundo sobre psicologia, porque às vezes ele tá no blink de estouro, às vezes ele tá se sentindo incomodado, ele tá se sentindo desconfortável, porque mercado de baixa é assim, né? As pessoas estão com medo, elas vão vender as ações dela, elas vão vender as criptos dela, aonde? Nas baixas, mesmo que tenha um potencial gigantesco de crescimento do outro lado. E a mesma coisa vale para quando a gente está subindo. Quando a gente está subindo, você sente um sentimento de euforia, insegurança na hora de realizar os lucros. E aí você acaba tomando uma naba e o mercado tem uma correção e você não realizou nada do lucro que você teve. Então você não teve lucro. Se você não realizou, você não executou. Então, o emocional forte ele é bom para isso, né? Ele significa você ser capaz de se manter calmo, tomar decisões racionais, mesmo com qualquer tipo de condição do mercado volátil. Isso inclui não só deixar as emoções influenciem, né, as decisões de investimento, mas seguir uma estratégia de investimento sólida, disciplinada e ter uma visão principalmente de longo prazo no seu patrimônio como um todo. Eu não estou falando você investir a longo prazo, eu estou falando você fazer momentos em que você está de médio e curto prazo, momentos em que você está focado no longo prazo, mas no todo o seu ganho sempre tem que ser um grande investimento, tá? É assim a vida de um trader. Uma boa educação financeira, entendimento de mercado, né, o que engloba as técnicas, né? Então, técnicas financeiras que você aprende, visão analítica dos mercados financeiros, vão fazer com que você se torne um investidor que evita, cara, reações emocionais exageradas, que evita tomar decisões mais baseadas na emoção. Esse cara evita, né? O meu aluno da mentoria, o trader maduro, o investidor correto, ele não vai levar em consideração o barulho de mercado. Ele vai tomar as decisões dele de forma fundamentada. E aonde que a insegurança entra nisso? A insegurança, galera, ela é um sentimento em que todos vão sentir na hora de operar. E a insegurança ela vem de inúmeros modos diferentes, né? De várias perspectivas diferentes, acontecimentos diferentes. A insegurança é uma emoção comum quando se trata de investir no mercado, especialmente para aqueles que são novos, aqueles que têm pouca experiência. Porque pode ser muito difícil tomar uma decisão de investimento, de trading, quando se tem medo de perder dinheiro ou não sabe exatamente o que fazer, né, qual técnica aplicar. Uma das principais fontes de insegurança é a falta de conhecimento sobre o mercado que você quer operar e principalmente sobre a técnica que você vai bater. Quando as pessoas não entendem como o ativo funciona, como determinada ação funciona, como o cripto funciona, elas vão se comportar de forma como se tivesse
totalmente desconfortável com aquela situação, porque ela não sabe reagir àquilo. Ela não sabe investir. Ela não conhece os riscos envolvidos. Outra fonte de insegurança é a exposição a notícias econômicas ou financeiras da mídia especializada. As flutuações de mercado, elas são frequentemente exageradas e distorcidas pela mídia especializada, o que também pode gerar uma incerteza, uma insegurança na hora de você operar. E por último, a gente tem também a situação em que, na realidade, são experiências passadas que podem influenciar a insegurança na hora dos investidores colocarem a ordem de compra deles ou de venda. Especialmente se eles já tiverem tido perdas significativas ou tiverem investimentos em que foram para o saco. Nesse caso, eu já tenho experiência, cara, muito além disso, né? Eu fali 2 vezes. Na segunda vez que eu fali, como é que vocês acham que minha segurança tava? Zerada, né? Eu não tinha segurança nenhuma naquilo que eu fazia. Tava com medo. Então, galera, o mais importante hoje que eu lembro que eu fiz na época, né, foi literalmente só... Sabe aquele negócio quando um amigo seu vira pra você e fala assim, mano, só vai. Só vai. Ignora barulho, ignora o seu sentimento, só vai. Eu só fui. A vida, galera, não só a minha, mas como a sua também, ela é uma vida, eu tenho certeza que não fácil, né? Você tem altos e baixos, você nunca vê uma vida em escala de progressão exponencial. São sempre altos e baixos, altos e baixos. A vida é assim, né? A vida ela é feita, composta por inseguranças. E insegurança é normal você ter. Só que, como é que você quebra isso? Só vai. Se você está esperando o momento certo, a técnica santa, o momento em que todo mundo está falando bem, você nunca vai sair do mesmo lugar. Como é que você vai vencer essa segurança? Aplicando o método 360. Tendo técnica validada, tendo visão analítica do mercado e tendo emocional forte. São as 3 grandes pilares do método 360. De novo, emocional forte, técnica validada, visão analítica. Sem isso, vai ser difícil você quebrar esse vício, porque é um ciclo vicioso que você entra em relação à insegurança do mercado. É um dia que você não aplica técnica, é o outro em que você não respeita as regras de mercado, é outro em que você na realidade não consegue visualizar o que está acontecendo e tudo isso gera insegurança. Para lidar com a segurança é importante a gente se educar sobre o ativo que a gente está mexendo, entender os riscos envolvidos naquele ativo e como você vai mitigar esses riscos. É importante você seguir uma estratégia validada de investimento, sólida, de forma disciplinada. É importante você não se deixar levar pelas emoções ou pela mídia. Foda-se o que a galera tá falando. O pau pode estar comendo lá fora. Você se mantém firme para executar o plano. Evitar de tomar decisões baseadas em emoções. Você não pode ser um cara emotivo. Galera, você não pode ser um cara emotivo. Se você for um cara emotivo, vai dar ruim. Você não pode se deixar levar por emoção. Lembra do plano que você tem. Tá? É muito importante você levantar o risco que você tem naquela operação, naquele ativo. Porque senão você pode estar perdendo uma oportunidade que no longo prazo pode ser de forma totalmente assimétrica. Podem te oferecer ganhos, retornos extremamente significativos. Com uma boa educação financeira, com um bom planejamento de trade e de investimento, um bom gerenciamento de risco e um emocional inabalável, cara, você vai superar a sua insegurança na hora de operar de forma tranquila.
e se tornar um investidor confiante, um investidor conciso, um investidor maduro. Bom, última experiência, né, que eu queria só compartilhar com vocês é o fato. Teve uma vez, eu vou contar essa história, porque essa história eu acho que vale a pena eu contar. Teve uma vez, galera, que eu tava operando, eu tinha voltado do trabalho. E, cara, eu lembro que era uma quarta-feira, se eu não me engano. Era quarta-feira porque quinta-feira eu tinha folga no bistrô. Né? Pra quem não sabe, eu trabalhei de garçom, bartender, barista lá na Nova Zelândia. Eu fiquei 2 anos lá estudando, fazendo uma pós em gerenciamento de projetos e administração, e enquanto eu trabalhava, né? E aí chegou a noite, na quarta-feira à noite, porque quinta era meu dia de folga, eu comecei a operar. E eu lembro que eu já tinha vindo de perdas consecutivas, né? E eu lembro que a única coisa que eu falava pra mim mesmo era: continua, 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 continua. Tudo bem que naquela época eu não sabia o que era uma técnica validada, né? Eu não tinha noção de que eu precisava ter estatística por trás, eu não tinha noção de que eu precisava ter um psicológico mais concreto. Eu não tinha essa ideia. E a única coisa que eu falava pra mim era: pô, continua, continua, continua. Sabe que, galera, por mais que naquela época eu era muito influenciado por terceiros, eu era muito influenciado por mídia, o fato de eu continuar operando, mesmo com técnicas que não funcionavam na época, né, o que fez eu acabar perdendo grande parte do meu capital na época, por um lado foi até bom esse rolê, porque ele constituiu um emocional forte pra mim. Mesmo perdendo dinheiro, eu executava o plano. Eu comecei a construir essa. Eu não vou falar um método, né? Mas é uma rotina, porque eu comecei a me tornar muito metódico depois disso. Depois desse período denso, né, na minha vida. Então, galera, a insegurança na hora de operar, eu acho que o melhor amigo que você pode ter é você mesmo se dando um tapinha nas costas e falando: vai, vai, porque se você tem técnica, se você tem uma visão do mercado, vai, só falta executar. Se você não tem essas duas, não faça que nem eu fiz, porque você vai perder dinheiro. É preferível você parar um pouquinho, respirar, procurar um bom conteúdo para estudar, botar um bom conteúdo para aplicação de técnica, visão do mercado, que aí sim você se dá o tapinha nas costas e fala: vai lá, Lucas, vai lá e faz, porque é só executar, tá? Eu acho que esse é um grande motivo pelo qual as pessoas têm medo de operar, têm medo com a insegurança, tá? E que eu acho fundamental para todos terem isso dentro do portfólio de vocês, tá? Vocês precisam estar blindados emocionalmente. Insegurança jamais. Não abraça a insegurança. Você é um cara seguro. Você é um trader seguro. Você é um investidor seguro ou uma investidora segura. Você é. Não deixa o barulho do mercado te abalar. Escuta o que eu tô te falando. Você estudou, você mantém a visão analítica, vai lá e aplica. Se você não tiver essas partes, você precisa desenvolver essas partes. Tá bom? Bom, galera, por hoje era isso, tá? Papo mais ou menos aí de 20 minutos, eu acho que é o suficiente pra gente trocar essa ideia. Senão começa a ficar muito denso. Tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Considere se inscrever se você curtiu o vídeo também, tá bom? E a gente se vê amanhã no próximo. Aí sim, a gente volta à rotina normal. É o Informanax. Galera, tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E tchau, tchau.